Há largas décadas que o bairro de Santos o Velho, no centro de Lisboa, não era tão concorrido. A Associação de Moradores queixa-se da violência, do barulho até altas horas da manhã e exige que bares e discotecas encerrem às 11 da noite, algo que não agrada aos empresários. O bairro da discórdia é a reportagem especial desta semana. Chamam-lhe euforia pós-pandemia. Como sou de Lisboa, eu até acho uma certa graça ver alguma vida. Aqueles bairros muito sem vida nenhuma, a mim fazem muito mais impressão. Claro que eu sinto mais movimento agora do que antes da pandemia. É verdade, não vou dizer que não. Para as pessoas viverem assim não dá. Uns querem se divertir, outros precisam descansar, porque no outro dia vão trabalhar, não é? O Largo de Santos e o Largo Vitorino Damásio são alguns dos locais que estão no olho do furacão. Desde que as restrições da pandemia desapareceram, que a vida noturna regressou em força ao bairro de Santos. O velho tem vindo a dar lugar ao novo. Os edifícios históricos, marcados pelo desfiar do tempo, estão progressivamente a ser reabilitados. Há largas décadas que o bairro de Santos o Velho, no centro da capital, não era tão concorrido, a não ser para sair à noite. As ruas enchem-se de jovens à procura de diversão. Do outro lado da barricada estão os moradores, que vivem à beira de um ataque de nervos. Queixam-se do barulho, das enchentes nas ruas desde o início da noite até altas horas da madrugada. Aqui na minha casa nós temos dois quartos. Nosso quarto fica virado aqui para o largo, então é um quarto que nós conseguimos utilizar apenas de domingo, segunda até quarta, quinta-feira. De sexta-feira em diante nós nos mudamos para o quarto de hóspedes no fundo, que tem um isolamento acústico melhor. Porque é impossível. É impossível, não tem como, nós não conseguimos dormir. O sossego e o direito ao descanso têm sido roubados de segunda a domingo. É o que diz a petição lançada pela recém-criada Associação de Moradores de Santos. Querem que os bares e discotecas do bairro lisboeta encerrem às 11 da noite. Sejam as questões das discotecas, que não tem isolamento acústico e que o som vaza para todo quanto é lado, seja por conta da bagunça que se forma com a junção de várias crianças, de vários jovens aqui de frente aos bares que ficam abertos até a madrugada. Então, basicamente o que temos é um excesso de consumo de bebida, inclusive por menores de idade, que acaba gerando todo tipo de excesso até pelo menos 4, 5 horas da manhã. Então, isso impossibilita que nós possamos ter o nosso direito básico de dormir. E em Santos, há moradores que adotaram truques para conseguirem ter noites mais tranquilas. E me defendo do barulho, que não é pequeno, que não é pouco, ligando todas as noites um ventilador de ar frio que eu deixo no inverno voltado para a parede e no verão voltado para mim. De modo que com isso eu não escuto barulho algum. Violência, barulho em excesso, ajuntamentos e até mesmo vandalismo fazem parte do rol de queixas de um grupo de moradores que decidiu juntar-se e pedir a intervenção da Câmara Municipal de Lisboa. Garantem não estar contra a vida noturna no bairro, mas admitem que os problemas se agravaram e que a situação está mesmo fora de controle. Só aqui na zona do Largo nós temos mais de 40 estabelecimentos e nosso problema se concentra com 4. Então os outros 36 já têm os seus dias perfeitos, fecham às 11 horas, não dão problema nenhum para nós. Então o nosso problema são esses bares que ficam aqui no Vitorino Damásio e uma discoteca que fica abaixo aqui, ao pé do edifício. Todos os demais já entenderam que o bairro tem características residenciais e que isso deve ser respeitado. Ninguém quer acabar com a diversão de ninguém, pelo amor de Deus, nós também gostamos disso. Nós não queremos mudar o caráter do bairro, que não é essa a intenção, apenas que haja respeito entre as partes e que nós possamos dormir e que as pessoas que querem divertir possam divertir. Uma parte está claramente relacionada com o barulho produzido pelos próprios bares e discotecas, o barulho que vem das colunas, do som, da música.
mas aquilo que tem impactado significativamente é o ruído na rua. Porquê? Porque na zona do Largo Vitorino Damasio e do Jardim de Santos temos um conjunto de estabelecimentos que a partir de determinada hora mudam de restauração para uma espécie de primeiro bar de noite e que lhes permite ter um horário de funcionamento às vezes até à 1 e 2 da manhã. O que é que acontece? Eles podem, entretanto, encerrar, só que as pessoas criaram o hábito de por ali permanecer enquanto não transitam para outros locais ou não regressam a casa. E esse ruído ali também é um fator, claro, de incómodo para as pessoas. O presidente da Junta de Freguesia da Estrela reconhece o problema e admite que é preciso reajustar e controlar os horários de funcionamento dos estabelecimentos de restauração que permanecem abertos até às 2 da manhã. O que está aqui em causa é a mudança de utilização mais dominante naquela zona, que passou claramente de uma zona onde era sobretudo serviços para uma zona fortemente residencial. E isso obviamente que acarreta um conjunto de necessidades de alterarmos aquela que é o usufruto do espaço público e as próprias dinâmicas locais, que são incompatíveis com o funcionamento de estruturas residenciais onde as pessoas em determinada hora precisam naturalmente do seu repouso. A zona de Santos tem vindo a mudar. Outrora, poucos eram os que queriam aqui assentar arraiais, mas nos últimos anos o bairro transformou-se e atraiu novos moradores de outras zonas de Lisboa e até do mundo. No entanto, tudo mudou no ano passado, quando a restauração e estabelecimentos de diversão noturna voltaram a funcionar como antes da pandemia. Jaló é gerente de um restaurante-bar no Largo de Santos, um estabelecimento que está aberto o dia todo, mas é à noite que consegue faturar. Por isso, fechar às 11 é uma ideia pouco bem-vinda. A meu ver, acho que é um bocado negativo para o nosso negócio, porque é como a senhora está a ver, durante o dia nós não temos clientes, nem muito procurado. Então, o único dia que nós temos mais possibilidade de fazer alguma coisa é quinta, sexta e sábado. Né? E tentar fechar isto às 11, isto é muito precisar para o negócio para aqui no Largo. É como tu vês, não tem turistas a passar, não tem ninguém a passar. O único dia que compensa mais ou menos é os fins de semana. E à noite sobretudo. E à noite sobretudo, que é um bocadinho mais procurada, é uma zona que tem mais vida, que é mais procurada, que os miúdos procuram muito para conviver. Né? A mesma resposta ouvimos do outro lado da rua, onde fica o restaurante de Carla Carvalho. Está aberto há largos anos, com licença para funcionar até às 2 da manhã. Então isto sempre funcionou. Nós temos esta casa aberta há muitos anos e sempre esteve aberta até às 2 da manhã. O barulho é mais ao fim de semana, é normal, prontos, que os miúdos saiam à rua, não é? Prontos. Mas nós servimos refeições até às 2 da manhã. Há pessoas que vêm jantar à meia-noite. Claro que a gente, temos a porta aberta, temos que servir. Como é que a gente faz com os funcionários? Ao fim de 2 anos de grandes prejuízos por causa dos efeitos da pandemia no setor da restauração, os empresários que conseguiram resistir não querem ouvir falar em fechar portas mais cedo, além de que teriam de despedir funcionários. Nós temos funcionários que tiveram 2 anos em casa, não é? Então nós pagamos licenças, estamos abertos até às 2 da manhã, temos funcionários a trabalhar até às 2 da manhã. Como é que a gente faz? Tínhamos que mandar funcionários para o fundo de desemprego. Então, despedir funcionários. Eu tenho 4 pessoas a trabalhar à noite. 4 pessoas na cozinha e 4 cá fora, somos 8. Como é que eu faço com os funcionários? É muito complicado, não é fácil. O seu negócio fechar às 11 da noite seria bom ou suficiente para si? Não, eu não fiz contas para fechar às 11 da noite. Portanto, eu tinha um outro restaurante numa zona aqui próxima, que com a pandemia, portanto, teve bastantes problemas, não tinha esplanada. Estou a mudar-me para aqui e não fiz contas para fechar às 11 da noite. Fechando às 11 da noite eu não consigo pagar a renda, me comprometi. É tão simples como isto. Mas eu pergunto assim, então e por que não colocar umas casas de banho, daquelas casas de banho com autolimpeza, em que as pessoas colocam uma moeda, como existe em qualquer cidade da Europa, para não dizer do mundo? Por que não ir pela positiva? Regular, controlar. Fazer as coisas resolvendo os problemas e não pura e simplesmente retirando a atividade, que acho que é penalizador. Não é só, portanto, não podemos ver isto só pelos comerciantes, cada um por si, portanto temos que ver também pela zona da cidade.
Morar num local onde todas as noites a vida noturna acontece parece ser uma junção de ideias cada vez mais incompatíveis. A Junta de Freguesia e os moradores defendem ser urgente estabelecer limites numa área que acolhe cerca de 1000 famílias. Devemos fazer o melhor, mas também não impedir as pessoas de se distraírem, não é? Porque isso pode criar até mais polos de violência. As pessoas estarem contraídas, muito fechadas. Ainda que continuemos a ter restaurantes, e ainda que possamos ter aqui e acolá algum espaço a funcionar de forma diferenciada, o espaço público seja repensado no sentido de não poder ter aquela ocupação excessiva que nós assistimos. E isso faz através de um redesenho da própria praça. As multidões estão de volta, assim como a insegurança, uma das grandes queixas destes moradores. Nos últimos meses, o bairro de Santos tem sido palco de inúmeros casos de agressões violentas, confrontos que ficam manchados pela tragédia. Em março deste ano, o agente da PSP, Fábio Guerra, foi brutalmente espancado à porta de uma discoteca na zona de Santos. Faleceu dias depois. Mas os episódios de violência entre jovens são uma constante, o que levou ao reforço do dispositivo policial nesta zona. Então, os excessos que estão sendo vistos agora são diferentes do passado. Então, acho que isso tem que ser pontuado em primeiro momento, e não sou eu que estou a dizer quem mora aqui há mais tempo, tem pessoas que moram aqui há 15, 20 anos. E, de fato, o bairro foi revitalizado. Então, se há uma revitalização ou uma transformação de um bairro que era meramente comercial para um bairro que passa a ser residencial, há de haver também uma adequação das leis e da legislação dos estabelecimentos que tem na zona. Aqueles espaços não estão pensados e para a própria Polícia de Segurança Pública torna-se muitas vezes um desafio poder assegurar a ordem pública a partir de determinada hora, porque pura e simplesmente, enfim, com o avançar da noite e com algum relaxamento das próprias pessoas e obviamente com a frequência dos estabelecimentos, dá-se a origem depois a alguns desacatos, e esses desacatos originam inevitavelmente não só ruídos, como muita ansiedade quem vive à volta, porque são situações desagradáveis. Redesenhar o espaço público e regular comportamentos é o que os moradores pedem. O que já aconteceu ali ao lado, na Rua de São Paulo, na zona da Bica. A partir de dia 1 de agosto, os bares e restaurantes têm ordem da Autarquia de Lisboa para encerrarem às 11 da noite, todos os dias da semana. A Associação de Santos já reuniu as assinaturas necessárias e em breve a petição vai ser encaminhada para a Câmara Municipal de Lisboa. Acreditam que a decisão seja replicada também aqui. Seja qual for a solução encontrada, certo é que nunca irá agradar moradores e empresários.